Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o chefe Gustavo e hoje vamos fazer uma receita maravilhosa de funghi secchi. Essa receita pode ser variada em diversas formas, né? Você pode utilizar o funghi porcini, que é um fungo italiano, um cogumelo italiano que ele é ressecado, ou você também pode utilizar o funghi secchi chileno, que é o que a gente vai usar nessa receita, tá? Esse funghi chileno ele tem um gosto mais amadeirado, ele lembra um pouco de canela, mas é uma receita que combina muito com esse outro vídeo que a gente fez que vai aparecer aqui em cima, tá bom? Então vamos para os nossos ingredientes. Vamos utilizar 2 xícaras de arroz arbóreo, uma cebola pequena, 50 gramas de funghi secchi porcini ou chileno, a sua escolha, 500 ml de água morna para hidratar o funghi, 500 ml de vinho branco seco, uma xícara de parmesão ralado, 3 caldos de galinha e 50 gramas de manteiga, sal e pimenta a gosto. E não se esqueça de dar o like no nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. E se você gostar dessa receita e for fazer na sua casa, deixe um comentário pra gente lá no Facebook, que vai aparecer o link aqui do lado. E mande uma foto pra gente da sua receita. Vamos para o modo de preparo. Bem, então para começar a gente vai pegar os nossos cogumelos, né? Eles são secos e hidratados e a gente vai hidratar eles, tá? Se você estiver usando o funghi porcini, você não precisa esquentar a água, você pode colocar água natural e deixar aproximadamente 20 minutos. Se você estiver usando o cogumelo funghi secchi chileno, que é o que nós estamos usando aqui nessa receita, você vai precisar esquentar a água, tá? Deixar ela morna, temperatura que dê para você colocar o dedo aí por 5 segundos e vai adicionar essa água morna, tá? Aproximadamente 500 ml, para hidratar o nosso funghi, tá? A ideia é que a gente vai utilizar essa água também para fazer o nosso caldo, tá? Para gerar mais sabor dentro do nosso risoto. Então aqui a gente vai deixar os cogumelos descansando por aproximadamente 10, 15 minutos. Bom, para iniciar o caldo que a gente vai utilizar para o nosso risoto, eu já tinha feito um caldo de galinha, né? Que eu vou mostrar para vocês como é feito num próximo vídeo. Mas se vocês não tiverem e não souberem fazer, você pode usar o cubo de caldo mesmo que compra no mercado, tá? Você vai adicionar aí 3 cubos e praticamente aí uns 2 litros de água, tá? Então no caso aqui eu estou usando 1 litro de caldo de galinha caseiro e vou utilizar também a água do meu cogumelo, né? Ele já está hidratado, ficou ali aproximadamente 12 minutos. Eu não vou escorrer toda a água, porque às vezes fica um pouco de areia no fundo. Então eu vou escorrer só um pouquinho e vou deixar esse tanto aqui, ó, que vai acabar ficando, né, a areia do cogumelo aqui, tá? E aí a gente vai colocar para esquentar e vamos começar o nosso risoto. Toda a cocção começa com a panela quente, tá? Então aqui a gente vai adicionar um pouquinho de manteiga, né? E a nossa cebola. E agora nós entramos com o nosso arroz arbóreo. Se você quiser tentar fazer com outro tipo de arroz, eu aconselho você logo já que não é possível, tá? O risoto ele é feito exclusivamente com arroz arbóreo. O resto são apenas recriações e traduções de outras receitas que existem por aí, né? Mas o risoto mesmo tradicional ele é feito mesmo com arroz arbóreo. E agora a gente vai deixar o arroz dar uma esquentadinha e a gente vai entrar com o nosso vinho seco. O segredo do vinho seco é você escutar aquele barulhinho quando você coloca ele, tá? Significa que o arroz ele deu aquela aquecida, ele abriu os poros do arroz
E quando você adicionar o vinho, esse arroz ele vai absorver esse vinho. Então a ideia é que se você não quiser medir, não precisa. A ideia é você cobrir o seu arroz, tá? Com o vinho, e logo você vai perceber que ele já vai evaporar muito rápido. E aí a gente vai começar a entrar com o nosso caldo. Bom, para você garantir que o seu risoto ele vai ficar bem saboroso, você tem que ter certeza que o seu caldo ele tá saboroso. Então, não se esqueça, sempre que você estiver cozinhando, experimente todas as etapas da sua receita. O meu caldo está precisando de um pouquinho mais de sal, porque eu coloco muito pouco sal na hora de fazer o caldo de galinha. Se você estiver utilizando o caldo em cubos, não se esqueça que ele é bem salgado, tá? Ele pode até atrapalhar, então cuidado aí na concentração do seu caldo. Então aqui o nosso vinho já está sendo absorvido. Você consegue sentir o aroma do álcool, né? Que começa a evaporar do vinho. E aí a gente vai entrar com a nossa primeira conchada de caldo. Aí o segredo é esse, coloca uma concha, mistura, espera secar um pouquinho, espera absorver. Deu aquela secadinha, vê que tá ficando mais grosso, coloca mais uma concha, tá? O risoto é uma receita que é muito gostosa, você não pode ter pressa de fazer ele, senão não vai dar certo, não vai ficar gostoso, tá? E sempre mexendo, mexer constantemente. Agora que o nosso risoto está praticamente meio caminho andado, ele está chegando no ponto de estar al dente, eu vou adicionar agora os meus cogumelos para terminar a cocção deles. E vamos adicionar mais um pouquinho de caldo. Bom, o nosso risoto ele chegou no ponto que a gente quer, ele está macio, ele não está mole e ele também não está crocante, né? Ele não está naquele al dente, ele está um pouquinho, ele está entre as duas etapas. Então eu vou adicionar agora o nosso queijo parmesão. E esse queijo parmesão, ele vai dar uma engrossada nesse caldo, tá? Então você pode corrigir qualquer coisa com um pouquinho de caldo, tá? Para não ficar muito grosso, tá? Senão, quando você for servir ele, ele resseca, ele fica muito pegado. Então a ideia é que ele fique soltinho, tá? E agora a gente entra com a manteiga para dar o brilho e sabor final. E está pronto o nosso risoto. Vamos servir agora. Bom, empratar é a coisa mais simples do mundo. A gente vai colocar algumas colheradas do nosso risoto no centro do prato. Não se preocupe se o seu risoto ficar com a aparência de que ele está muito mole. O risoto ele tem essa aparência, tá? Mas você vai perceber que na hora que você serve, ele monta um em cima do outro, tá? E aí, para finalizar, a gente vai colocar um parmesão de boa qualidade e um pouco de pimenta do reino
moída na hora. Só por cima, só para dar um aroma. E esse é o nosso risoto de funghi secchi. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.